Olá, bem-vindo ao canal Idols. Aqui você vai ficar sabendo um pouco mais sobre sua celebridade preferida. Neste vídeo, vamos falar um pouco do aclamado diretor George Lucas, famoso pelas obras Star Wars, Indiana Jones e muitas outras. Vamos lá? O canal Idols tem o apoio do Comprar Lucrar, uma rede de afiliados das maiores lojas da internet no Brasil. Acesse o link do Comprar Lucrar na descrição do vídeo e receba as melhores promoções todos os dias no seu celular. George Walton Lucas Jr., ou simplesmente George Lucas, é um produtor cinematográfico, filantropista, roteirista, diretor de cinema, empresário, visionário. No mundo das artes cinematográficas, publicidade e da produção audiovisual, é quase impossível encontrar uma palavra que possa descrever com exatidão quem é George Lucas. Talvez lenda seja a palavra ideal. Lucas é a mente criativa responsável por obras consagradas como os filmes das franquias Star Wars e Indiana Jones, dentre muitas outras. O cineasta está relacionado entre as pessoas mais ricas e influentes do mundo, com uma fortuna estimada em 5 bilhões de dólares. Alguns estudiosos alegam que existe o cinema de antes e de depois de George Lucas. O diretor é considerado uma das mentes mais criativas da história de Hollywood, sendo o responsável direto por criar nos anos 70 uma nova forma de fazer não só cinema, mas negócios extremamente lucrativos ligados à sétima arte. O termo blockbuster, que normalmente se refere a uma grande produção cinematográfica com poder de arrastar multidões aos cinemas e gerar grandes lucros, ganhou novas definições com o lançamento do primeiro Star Wars em 1977. Lucas nasceu no dia 14 de maio de 1944 na cidade de Modesto, Califórnia. Filho de Dorothy e George Lucas, era um apaixonado por automóveis, mas um acidente automobilístico mudou totalmente a sua vida. Nos primeiros anos de sua carreira, o cineasta trabalhou como assistente de produção, operador de câmera e editor de documentários e grandes filmes, entre eles Phineas Rainbow, de 1968, e The Rain People, de 1969, ambos dirigidos por Francis Ford Coppola, que viria a se consagrar alguns anos depois como Poderoso Chefão. Com Coppola, Lucas sonhava criar um ambiente mais liberal para o cinema, fora do cenário mais opressivo e controlador da Academia de Hollywood, ao mesmo tempo em que fortaleceu sua amizade com outro aclamado estudante de cinema e futuro parceiro em grandes sucessos, Steven Spielberg. Lançado em 1971, seu primeiro filme, The 8X1138, foi uma nova versão do curta-metragem Electronic Labyrinth, The 8X1138-4AB, que realizou durante a faculdade. O longa se passa em um futuro distópico no qual a população é controlada por uma polícia de androides e é obrigada a usar drogas para reprimir suas emoções. The 8X foi produzido por Francis Ford Coppola, com quem no mesmo ano fundou a American Zoetrope, e estrelado por Robert Duvall, e apesar de ter conquistado os críticos, não foi bem nas bilheterias. Atualmente, o filme é considerado um clássico cult da ficção científica. 2 anos após a estreia de The 8X, George Lucas acertou a crítica e o público com o filme American Graffiti, que acompanha as aventuras de um grupo de adolescentes durante uma noite. O longa recebeu 5 indicações ao Oscar, inclusive as categorias de melhor filme e melhor diretor. American Graffiti contava com jovens atores que viriam a se consagrar mais tarde, como Richard Dreyfuss, Bob Hopkins, Ron Howard e Harrison Ford. O sucesso do filme adolescente deu a Lucas a possível chance de realização de um sonho. Não. Lucas tinha o desejo de refilmar Flash Gordon, um filme com aventuras espaciais inspiradas nos anos 30, dando uma nova roupagem para o personagem, mas não conseguiu. E então, no fim da década de 70, o diretor quis tentar fazer novamente uma ficção científica. Ainda inspirado nos filmes do personagem que queria refilmar, Flash Gordon, o
cineasta escreveu o roteiro de Star Wars, um longa que conta a história de Star Killer, um jovem que embarca em uma aventura para salvar a galáxia das forças malignas de um império sombrio. A história foi tomando novas formas e o jovem se tornou Luke Skywalker. Nenhum estúdio queria produzir a aventura espacial de Lucas, até que a 20th Century Fox topou o desafio. O filme teve vários problemas durante a produção, como o estouro do orçamento previsto pelo estúdio, o que gerou ameaças ao diretor. Mediante ameaças, orçamento extrapolado e demais problemas, Lucas fez um acordo com o estúdio, abrindo mão do salário em troca do direito de uso da marca Star Wars, tanto em futuras produções quanto em material de merchandising. Os executivos da 20th Century Fox nem imaginavam que tal acordo lançaria sobre Lucas a aura de gênio e bilionário. Star Wars foi um grande sucesso comercial, arrecadando mais de 775 milhões de dólares de bilheteria, uma raridade até então, o que tornou o filme a maior bilheteria de todos os tempos na época. O estúdio ganhou muito dinheiro, mas George Lucas ganhou muito, mas muito mais com o acordo que fez, pois o filme inspirou brinquedos, quadrinhos, livros e diversos tipos de produtos, cujos direitos eram em grande parte seus. E esses produtos, frutos do acordo com o estúdio, deu a Lucas as condições e dinheiro suficiente para produzir por conta própria as duas sequências seguintes, The Empire Strikes Back, de 1980, e The Return of the Jedi, de 1983, que faturaram quase 2 bilhões de dólares, tornando o diretor ainda mais famoso, mais importante e mais rico. Alcançando um patamar invejável na indústria, Lucas também fez inimizades no Sindicato dos Diretores de Cinema, pelo qual foi multado por não ter colocado os créditos do filme no começo como era comum. Depois de pagar a multa, Lucas abandonou o sindicato. Antes de lançar o primeiro episódio de Star Wars, Lucas escreveu a história The Adventures of Indiana Smith, uma versão moderna dos clássicos dos anos 30 e 40. Com a ajuda do roteirista Philip Kaufman, ele desenvolveu o roteiro que viria a se tornar Raiders of the Lost Ark, o primeiro filme onde apareceria o arqueólogo Indiana Jones. O longa sobre o arqueólogo contratado pelo governo americano para encontrar uma relíquia antes dos nazistas demorou quase uma década para ser gravado, mas quando a hora chegou, estava tudo nos conformes. Steven Spielberg, amigo de faculdade de Lucas, foi chamado para dirigir, e Harrison Ford, colaborador de longa data, foi escolhido para viver o protagonista. O sucesso de Raiders of the Lost Ark foi tão grande que inspirou diversas outras produções na época. E claro, várias continuações, sendo Indiana Jones and the Temple of Doom, de 1984, Indiana Jones and the Last Crusade, de 1989, e em 2008, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Atualmente em produção, o quinto filme tem previsão de lançamento para 2022. Em 1999, 16 anos após The Return of the Jedi, o último filme da saga Star Wars, Lucas retornaria para contar a origem dos personagens que conquistaram o mundo nos anos 70 e 80, com o tão aguardado filme Star Wars Episode I, The Phantom Menace, dando início a uma nova trilogia que ainda contaria com Star Wars Episode II, The Attack of the Clones, de 2002, e Star Wars Episode III, Revenge of the Sith, de 2005. Desde 2012, o diretor vive uma semi-aposentadoria. Ele vendeu sua empresa Lucasfilm para a Disney por 4 bilhões e pediu que a produtora Kathleen Kennedy assumisse o comando a partir de então. Na ocasião, Lucas afirmou querer focar em filmes menores e independentes e tem atuado como consultor nas séries de TV e filmes de Star Wars. Nos últimos anos, ele ajudou nas gravações do longa Red Tails, de 2012, e escreveu o roteiro da animação Strange Magic, de 2015. Fora a participação de Lucas em várias produções de sucesso para o cinema, a carreira do diretor foi marcada pela criação de empresas que a princípio dariam suporte tanto a seus projetos
quanto às demais produções de Hollywood e ainda projetos publicitários. Dentre as criações do diretor podemos destacar a ILM, Industrial Light and Magic, empresa criada por Lucas para criar os efeitos especiais para Star Wars. Era uma subdivisão da Lucasfilm e revolucionou o mercado, fazendo com que o cinema avançasse décadas na tecnologia usada nos efeitos especiais. O cinema nunca mais foi o mesmo. A Pixar, isso mesmo, a Pixar cresceu nos porões da Lucasfilm e era a responsável pela parte de computação gráfica das produções de George Lucas e também como desenvolvedora de material para a crescente onda de computação gráfica na publicidade americana. Daí em diante passou pelas mãos de Steve Jobs, Microsoft e terminando em poder da Disney, onde está também a própria Lucasfilm. Skywalker Sound é a responsável pelos efeitos sonoros, edição de áudio, design de som, mixagem de som e divisão de gravação de músicas. LucasArts, sempre atento ao mercado e de olho em outras áreas do entretenimento, George Lucas lançou em 1982 a empresa LucasArts, voltada ao desenvolvimento e publicação de jogos para videogames. George Lucas sempre esteve envolvido na ajuda a diversos tipos de instituições de caridades e não governamentais, promovendo generosas doações. O diretor prometeu dedicar metade de sua fortuna à caridade como parte de um esforço chamado The Giving Pledge, liderado por Bill Gates e Warren Buffett, para persuadir os indivíduos mais ricos da América a doar sua riqueza financeira para instituições de caridade. George Lucas já foi indicado por diversas vezes às mais variadas premiações, sendo vencedor em várias delas em diversas categorias diferentes. Neste vídeo, mostramos um pouco da vida de George Lucas. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Eu sou Júnior Layout e até a próxima.